E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui do canal que só tem crescido. Eu agradeço muito a vocês, tá? Muitas visualizações, isso é muito importante, tá bom? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o seu joinha se você achar que eu merecer, faz aí os seus comentários, tá? Isso é muito importante para que a gente sempre se sinta estimulado para gravar mais vídeos para vocês aqui. Bom, quem me conhece sabe que eu sou um professor de Direito Administrativo e também ensino Estatuto dos Servidores, Federal, Estadual e o Municipal, certo? Mas eu queria aqui começar uma série de pequenos vídeos, rápidos vídeos sobre tributário, sobre direito tributário. A minha intenção não é esgotar o assunto, não é aprofundar o assunto, longe disso, mas trazer algumas informações necessárias para esse concurso da Câmara Municipal, que exigiu, olha só, agente administrativo, essa matéria, direito tributário, tá? Eu costumo cair essa matéria só para procurador, eu acredito que juiz também, promotor, Receita Federal, mas para um cargo de nível médio, realmente, eu já teci os meus comentários sobre isso, tá? Como aparentemente nada vai ser feito em relação a isso, o concurso até agora segue com essa disciplina, então temos que estudar. Nesse primeiro vídeo, queria falar rapidamente aí o Sistema Tributário Nacional, tá? Tributo, gente, é um gênero, tá? Tributo é um gênero. E desse gênero, nós temos espécies tributárias. Quantas e quais são? Bom, segundo a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, nós só temos 3 espécies de tributos: os impostos, as taxas e as chamadas contribuições de melhoria. Agora, segundo a jurisprudência e a doutrina, nós temos 5, são acrescidos mais 2, o empréstimo compulsório e as chamadas contribuições especiais. Então tome cuidado, se a questão falar segundo a Constituição Federal, então somente 3 tributos. Bom, imposto não tem uma destinação específica, diferentemente da taxa. Imposto atende a serviços chamados de útil universo, ou seja, serviços gerais. Serviços prestados a toda a população sem que seja individualizado. O serviço, por exemplo, de polícia, ele não é individualizado, ele é prestado a toda a população. Já o serviço de água já aparece aí na forma de taxa, porque pode ser individualizado. Voltando aqui, imposto, sempre que possível, pessoal, obedecendo a capacidade contributiva, a capacidade econômica do contribuinte. Bom, diferentemente da taxa, tá? A taxa, o serviço é util singuli, ele é direcionado a serviços onde eu possa individualizar a pessoa que está usando o serviço, como é o caso da água, né? Que tem como eu saber quem está usando o serviço, e o quantitativo, a quantidade do serviço que está sendo usado por ela, certo? O imposto, você paga porque é obrigado, você não contratou serviço nenhum, por isso o nome, imposto. Já a taxa não, você paga, regra geral, porque você contratou o serviço. Taxa de água é um exemplo. Professor, mas e energia? Energia não é taxa. Por quê? Porque toda vez que for prestado por um particular, no caso um concessionário de serviço público, que é um particular que presta serviços de utilidade pública, que são aqueles que não são exclusivos do Estado, os serviços denominados de util singulis. Então, nesse caso, é tarifa ou preço público, tá? Então, no caso da energia que nós pagamos aqui,
caso aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, tarifa, certo? Tarifa particular, taxa ou serviço público. A taxa também pode ser cobrada, além da questão da prestação de serviços públicos não essenciais, também na questão do poder de polícia, tá? Por exemplo, para o funcionamento de um determinado restaurante, ele precisa pagar um alvará, uma licença, né, de funcionamento, que é a manifestação do nosso poder de polícia, necessita pagar as chamadas taxas, perfeito? Muito importante, as taxas não podem ter base de cálculo própria do imposto, tá? Até porque, como você viu, no imposto não há uma designação específica e a taxa você contrata e é uma contraprestação de algum serviço que está sendo prestado, mas que não, no caso da taxa, pode ser individualizado. Nós tivemos um caso aqui em Fortaleza, onde o então prefeito Juraci Magalhães, já falecido, tentou, pelo menos, se eu não me engano, por 2 vezes instalar a chamada taxa do lixo. Não conseguiu, porque esse tipo de serviço não pôde ser individualizado, ser caracterizado nos moldes de taxa, certo? Então acabou sendo a questão da tarifa ou do imposto, se for o caso. Bom, contribuição de melhoria, ela surge quando há uma obra pública. Essa obra pública feita, construção, por exemplo, de um metrô, é claro que ela acaba valorizando o imóvel que está na redondeza, e a partir daí ocorre uma valorização do imóvel, e uma vez caracterizada essa valorização por conta da obra, então nasce para o ente público a cobrança da contribuição de melhoria, certo? Eu até brinco, me lembro dessa piada. Tem obra aí que ao invés de melhorar, faz piorar. Mas não existe contribuição de pioria, e sim contribuição de melhoria, tá? Agora, antes da construção daquela obra, tem que ter uma lei estabelecendo que futuramente será cobrada a contribuição de melhoria. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Pronto. Esse é o primeiro ponto a destacar para vocês. Ah, tá. Deixa eu falar aqui só uma coisa. Nós falamos aqui que pela doutrina e pela jurisprudência nós temos ainda empréstimo compulsório e as contribuições especiais, tá? Queria falar sobre essa história aqui da cobrança COSIP para iluminação pública, olha só. Não só a União, mas agora os municípios e o Distrito Federal podem cobrar, sim, contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública. Vamos focar aqui no município? Sim, o município pode cobrar essa contribuição por conta desse custeio do serviço de iluminação. A própria Constituição coloca uma coisa que eu acho muito interessante para concurso. É facultada a cobrança desta contribuição na fatura de consumo da energia elétrica, e é exatamente o que é feito. Lá na fatura da energia elétrica, você paga o seu consumo de energia, mas, então, acrescido, essa contribuição não é taxa, tá? Essa contribuição está lá no 149A, para custeio serviço de iluminação pública, COSIP, certo? Isso é um exemplo de uma contribuição. A CPMF, que querem ressuscitar agora, na época, quando se falava da CPMF, se falava da saúde. Talvez continue com esse mote, mas estão querendo ressuscitar essa que também é uma espécie de contribuição. Bom,
Antes, essa contribuição aqui, com relação à iluminação pública, era calculada pela metragem da frente dos terrenos. Olha só, levava como base essa história aí da metragem dos terrenos. Muito interessante. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aí continuar a gravar mais algumas dicas para vocês de direito tributário. Lembro, sou um professor de administrativo, porém já estudei tributário para concurso, e o direito, vocês sabem, é interligado. Há muita coisa aqui em tributário, como por exemplo a taxa voltada ao poder de polícia, que está conectada ao direito administrativo, a própria parte referente a serviços públicos, né, por delegação, como eu falei agora, ou por outorga, também acabam desembocando aqui nessa disciplina, certo? Um abraço a todos. Fui! Valeu!